Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, nessa série de programas em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. E a gente vai conversar com o administrador André Lima sobre os desafios enfrentados pelos gestores de pessoas na administração municipal. Seja muito bem-vindo, André, tudo bem? E obrigado por nos receber aqui na sua casa. Obrigado, tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. André, eu queria que você primeiramente colocasse aqui para a gente como está o cenário da administração municipal e depois dissesse quais os principais desafios enfrentados pelos gestores de pessoas diante desse cenário exposto. Os municípios, paralelamente ao que acontece no Brasil todo, no âmbito tanto federal como dos estados, falando do ponto de vista fiscal, né, os municípios têm uma série de desafios, né? E seus principais desafios sempre estão baseados naquilo que eles têm de arrecadação das suas receitas e naquilo que têm dos seus gastos, né? Então, no cenário Brasil, grande parte dos municípios estão com essa grande dificuldade, né? A gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal, ela define uma série de limites, né? E a grande maioria dos municípios, eles estão numa situação de extrapolar esses limites, né? E do ponto de vista de gestão de pessoas, isso fica muito complexo porque você não consegue estabelecer nenhum tipo de plano em termos de investimento ou capacitação, porque você se encontra dentro ou extrapolado do limite que a lei define e aí você fica restrito para poder fazer qualquer tipo de investimento ou um gasto de pessoal. Então, o grande desafio hoje do gestor municipal é esse, né? De ter recursos para investir não somente na capacitação e desenvolvimento da sua equipe, mas também até mesmo no recrutamento, porque isso impacta, né, em concurso público, né? Muitas vezes eles encontram o seu quadro muito enxuto, com muitas atividades, e a forma como a administração pública tem, a principal pelo menos, de trazer recursos para as suas organizações é o concurso público. E dentro do concurso público você precisa estabelecer uma lei para que você defina os cargos, defina os quantitativos de cargos, defina quais são as atribuições daquele cargo e, principalmente, você precisa ter recursos, precisa ter um orçamento que possa suportar todo esse processo. Então, o grande desafio do gestor público municipal hoje é fazer todas essas coisas mesmo em meio a essa dificuldade da balança entre receita e despesa. Agora, diante de tudo isso que você nos expôs, como o administrador pode fazer para superar esses desafios? O gestor público municipal hoje ele precisa ter muita criatividade, muita inovação para poder superar os seus desafios hoje. E também muito conhecimento em legislação. Ele precisa ter um conhecimento bastante múltiplo nas diversas ferramentas de gestão. Então, a nossa percepção, né, como técnico que está no campo, que esses gestores, o perfil deles estão sendo um perfil de um gestor que busca mais capacitação, busca mais ferramentas para exatamente trabalhar num contexto de baixos recursos e muita necessidade de trabalho. Então, atualmente, o que a gente tem percebido é que existe uma necessidade da implantação de ferramentas, existe uma necessidade de criar metodologias novas, mas a dificuldade, né, da captação dessas empresas ou de investir nesse tipo de metodologia faz com que ele se capacite mais, se forme mais, para que ele internamente possa elaborar as suas ferramentas. Então, no cenário atual, a gente vê que eles têm se capacitado muito, né? Existem várias parcerias com escolas de negócio, no qual vários governos têm se colocado, vários municípios têm feito essa parceria e internamente têm desenvolvido algumas propostas, né, bastante amplas, né? O IBAM, ele tem a oportunidade também de participar e de não somente participar
dando cursos, mas também de conhecer algumas dessas grandes práticas, né? A gente tem alguns exemplos, né, da Prefeitura do Rio, por exemplo. Eu posso citar o programa Líderes Cariocas, né? Foi desenvolvido internamente pela Prefeitura do Rio. E eles desenvolveram um trabalho muito grande de capacitação da sua mão de obra para a gestão municipal. Esse programa foi um programa que já apresentou o seu trabalho em vários eventos, inclusive foi um dos finalistas do Prêmio Ser Humano deste ano, e o IBAMA teve a oportunidade de participar. Isso foi feito de maneira interna com o seu corpo interno. Então, a gente tem percebido, né, que o gestor atualmente tem tentado sanar as suas dificuldades com a capacitação do seu corpo técnico e com a sua autocapacitação também. E as instituições têm conseguido dar conta dessa demanda, implantando modelos de gestão de pessoas para enfrentar esses desafios? Eu acredito que na gestão pública municipal, assim como em qualquer outra organização, você tem os desafios da implantação daquilo que é novo. Nas organizações privadas também você tem o desafio de romper com a cultura. Então, esses são os desafios que a administração pública tem, mas com suas peculiaridades, né? São os desafios normais. O grande desafio que o gestor público municipal hoje tem, além de romper com a cultura, de pensar uma metodologia que se adeque à sua realidade, é também o desafio de transformar tudo em lei, né? E que isso faça com que isso seja transparente para todas as pessoas e para toda a população. Então, esse é um fator importante que na verdade, que a administração pública, de uma maneira geral, tem, e que muitas das vezes, se você tiver a oportunidade de entrar, por exemplo, no site de transparência, você não encontra determinadas informações. Então, acho que o grande desafio hoje do administrador público municipal, além de vencer as barreiras tradicionais de cultura, de falta de investimento, orçamento, falta de capacitação das pessoas, né, ele, além de romper com essas barreiras, ele tem outra barreira, que é assim, outro desafio, vamos dizer assim, de transformar vamos dizer assim, legalizar tudo, transformar isso tudo em lei, uma legislação, e trazer para a população de uma maneira transparente para que todos os contribuintes possam saber como está sendo empregado, como está sendo tratado, como está sendo investido o seu dinheiro. Agora você, como administrador, o que você acredita que a administração pode contribuir para essa gestão de pessoas e para os administradores que estão nos assistindo, o que eles precisam ou podem fazer para adentrarem neste segmento também, contribuindo aí para a gestão pública municipal? O administrador, de uma maneira geral, até na sua formação, como tem uma formação em característica multidisciplinar, então a administração ela dá ao gestor público, o gestor de uma maneira geral, uma possibilidade de ter uma visão bem genérica do problema, né? Por exemplo, na cadeira de administração nós temos várias disciplinas, como sistemas, organizações e métodos, estatística, matemática, gestão de pessoas, enfim, psicologia do trabalho. Então, todas essas disciplinas que a gente acaba adquirindo dentro da nossa formação nos dá a possibilidade, numa tomada de decisão, conseguir olhar para tudo. Por exemplo, um administrador dentro de uma organização, ele consegue, numa tomada de decisão, perceber que além da questão financeira e orçamentária que tem determinada situação, existe uma questão, um impacto na vida de pessoas, existe um impacto em logística, existe um impacto no material, no patrimônio. Então, isso dá uma visão muito interessante para quem pretende gerir, né? Porque a gestão não é simplesmente uma coisa específica, pessoas, orçamento, finanças, logística. A gestão é de uma maneira geral. E para os administradores que desejam ingressar nesse grande desafio que é gerir as organizações públicas, né, as instituições públicas, primeiramente, ele precisa, além de conhecer todas as ferramentas de gestão, ele precisa conhecer profundamente a legislação brasileira, no caso da administração pública municipal, conhecer a fundo a legislação local, porque tudo que você fizer
dentro da administração pública, você precisa ter um aparato legal, né, para poder sustentar aquilo. Então você precisa conhecer as técnicas legislativas, você precisa saber como que são os trâmites internos de aprovação dentro da Câmara, dentro da própria Prefeitura. Então é um outro conhecimento que, na verdade, é com muita leitura, é com muita experiência, é com muito... E assim, é um desafio. É um desafio que muitas das vezes, dentro da cadeira de administrador de empresa, a gente acaba não tendo muito, né? Mas a pessoa que tem um interesse, ela acaba no dia a dia aprendendo todas essas coisas e acaba ampliando ainda mais o seu conhecimento sobre gestão. Então ficam as dicas aí do André Lima para você que é profissional da administração, que deseja entrar para a administração pública municipal. Como sempre, é importante estudar e conhecer o máximo que você puder sobre a administração e sobre a legislação municipal, no caso de atuar a nível municipal. André, muito obrigado pela sua participação e também pelos esclarecimentos prestados aqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o privilégio de poder compartilhar aquilo que nós aqui do IBAM temos feito e desenvolvido para a administração pública municipal. Conte sempre com a gente. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA-RJ Entrevista, nesses programas com a participação do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Até lá!